Nossa presidente dessa mesa, doutora Sabrina Nunes Joachim, meu muito boa tarde. Boa tarde também, quero saudar de público os demais componentes da mesa, doutora Cristiana Fortini, que se é verdade que os amigos dos meus amigos são meus amigos, então posso considerá-la uma amiga, porque tenho muita afinidade com o grupo de administrativistas lá de Belo Horizonte, da onde é a professora. E também quero fazer uma saudação pública ao meu amigo Joel Menezes Nibor, que é o nosso presidente do IDASC. Para mim é uma honra ser liderado por essa figura tão importante do direito administrativo do nosso Estado, e também por me ter conferido esse tema, que, para quem conhece a sua obra, só pude me subsidiar da sua obra, outras tantas também, mas em especial a obra do professor Joel, porque lá encontrei entendimentos assim com os quais concordo plenamente. Quero também parabenizar aqui o nosso novo presidente, já anunciado, Salomão Riba Júnior. Vai ser uma honra servi-lo no IDASC, né? Agora, vamos gritar pela sua espada a partir de agora. E, sem mais delongas, vamos passar ao tema. É um tema de licitação. Eu acho que nesses anos de painéis aqui no IDASC, esse já é o 6º congresso, talvez seja a primeira vez que falamos sobre o tema de licitações. Objetivamente, o título do temário é Limites para as alterações contratuais, quantitativas e qualitativas. Acho que a primeira coisa que precisa ser dita, quando a gente fala de limite de alteração contratual, por uma questão de ordem, é falar antes da alteração contratual em si, e um pouco antes falar do contrato, não é? O contrato administrativo, como todo mundo sabe, é uma avença que, como está lá no artigo 54 da Lei de Licitação, ele é regulado pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Que pese seja um instrumento de pactuação normativa, uma fonte de direito pactual específica para aplicação em caso concreto, o contrato administrativo, ele recebe o influxo de um regime jurídico administrativo que é marcado por sujeições e prerrogativas. Isso forma, em relação ao contrato administrativo e o seu precedente necessário, o procedimento licitatório, para que se escolha aquele com quem se contratará, forma um sub-regime, que é o sub-regime administrativo dos contratos e das licitações. Esse sub-regime ele é marcado por um conjunto de princípios setoriais expressos, tácitos, que gravitam em volta dessas prerrogativas e dessas sujeições. Prerrogativas que se prestam ao atingimento do interesse público, obviamente, e sujeições para que o atingimento desse interesse público não se dê com a quebra de princípios de direitos fundamentais. Exemplificando, se um secretário de saúde precisa, por exemplo, de uma ambulância, e se ele não estivesse jungido por uma série de normas impeditivas que garantem direitos fundamentais de terceiros, poderia ele ir na concessionária, pegar essa ambulância, expropriar quem quer que fosse o dono dela, trazer essa ambulância, e com isso ele atingiria o interesse público. Obviamente que o faria com sacrifício de direitos fundamentais de terceiros. Então, sujeições a bem de atingir o interesse público, prerrogativas para que o inverso, né? Prerrogativas para que se possa atingir o interesse público, sujeições para que se faça isso dentro do Estado de Direito. Esse conjunto de prerrogativas e sujeições, que temos que vê-las caso a caso, eu não vou citá-las aqui, todas elas ao menos, elas caracterizam esse sub-regime do contrato administrativo. Pois bem, dito isso,
Vamos ao primeiro questionamento. É possível alterar um contrato administrativo? Sim, do mesmo modo como é possível alterar-se um contrato que não tenha administração pública como parte. Aliás, para citar especificamente a norma, eu sei que estou um pouco falando de questões que todos sabem, mas é para introduzir e para chegar naquele ponto onde nós vamos problematizar aqui o tema. Mas temos o artigo 58, inciso 1, que diz que tem a administração a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. É uma previsão expressa, portanto, dessa alterabilidade, dessa mutabilidade dos contratos administrativos. O parágrafo 1º desse mesmo artigo 58, ele especifica qual seja a principal preocupação quanto a esses direitos do contratado, né? Seriam as cláusulas econômicas, financeiras e monetárias que não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Essa dicção do parágrafo 1º do artigo 58 da Lei de Licitações, ela vem dar cumprimento ao que está lá no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, que fala que os contratos deveriam conter cláusulas que estabelecessem obrigações de pagamento, mantidas as condições da proposta. Nesse ponto, eu faço uma breve reflexão a respeito desse direito, porque muito se fala do reequilíbrio econômico do contrato, não é bem tema aqui, mas muito se fala do reequilíbrio econômico financeiro do contrato como um direito. E quando a gente escuta a respeito disso, muitas vezes a gente já eleva aquele direito do reequilíbrio a uma condição de garantia fundamental e fica imaginando que se a administração não conceder esse reequilíbrio, ela está de antemão errada e que, enfim, há uma tendência de nós entendermos esse reequilíbrio como absolutamente necessário. E devido em quase todas as situações. E o que chama a atenção no inciso 21 do artigo 37 da Constituição é que a Constituição impõe que a lei preveja cláusulas que garantam, que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. Então, o que precisa ser mantido, e é um direito, isso sim um direito com sede constitucional do contratado, é que a sua proposta, uma vez acatada, uma vez classificada em primeiro lugar, e uma vez que ele tenha sido destinatário daquela adjudicação, aquela proposta seja preservada. E isso é importante, porque se a proposta eventualmente ela contiver uma vantajosidade, ainda que essa vantajosidade seja comparado com as demais operações no mercado naquele tempo e espaço, seja excessiva ou pareça excessiva, aquela vantajosidade deve ser preservada. Porque, afinal de contas, ela foi obtida segundo as regras legais dentro de um procedimento que se faz antes do contrato, que é o procedimento licitatório. E ela foi proporcionada pelo cumprimento, por parte do licitante, de tudo aquilo que eram condições para a participação e que constavam do instrumento convocatório. Portanto, ainda que seja uma vantajosidade, eu não vou dizer excessiva, mas se for uma alta vantajosidade, há de ser preservada. Por outro lado, se nós estivermos diante de uma proposta que o licitante propôs a administração e a teve classificada em primeiro lugar, e aí, com base nela, foi celebrado um contrato, e essa proposta for ruinosa para a sua empresa, entendo que não há como esse licitante buscar qualquer reparação ou buscar que a administração venha garantir a ele uma lucratividade ou mesmo um resultado no azul, sendo que a proposta é da proposta dele que decorre aquela ruína. Isso é importante porque isso, no final das contas, acaba sendo a base de alguns entendimentos do TCU quanto à questão de direitos e, inclusive, o que é o temário aqui, os limites das alterações quantitativas e qualitativas. Muito bem, indo à frente, a segunda questão que nós precisamos, já que já sabemos que os contratos são alteráveis, são mutáveis,
São alteráveis os contratos administrativos? Há limites para tais alterações? Bom, muito bem. Esses contratos, eles podem ser modificados. Já sabemos que um contrato celebrado pode ser modificado. A questão que se coloca essa modificação precisaria estar prevista legislativamente? Eu penso que sim, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. Se o objetivo do contrato, como uma avença, né, esse conjunto de dispositivos que estão ali enunciados, né, é norma pactual específica para aquele caso concreto e é formada para o atingimento do interesse público, não se pode imaginar que ela seja imutável. E isso por algumas razões. Eu vou começar a primeira dizendo o seguinte: todos nós sabemos que quando a gente está compondo uma obra pública, por exemplo, quando a gente está realizando uma obra pública, está planejando a obra pública, não é possível, no momento que se está fazendo o planejamento, se imaginar toda e qualquer situação que vá acontecer durante a execução. Na verdade, eu já ouvi uma vez que se uma obra pública de vulto começa e termina sem nenhum aditivo, é provável que tenha acontecido uma coisa errada, porque não é razoável que isso aconteça. Todo mundo que já construiu uma casa, para ficar dentro do exemplo da obra pública, sabe que você começa a construção da casa e lá pelas tantas você descobre que, quando está se executando, descobre que uma parede não é tão bom como no planejado num determinado lugar, deveria estar em outro, que um quantitativo disso ou daquilo poderia ser otimizado. E aí, construindo o avião no ar, que se descobre que o interesse público vai ser melhor atingido se modificado o escopo do contrato. Então, proibir essa modificação seria o mesmo que vedar de antemão o atingimento do interesse público, pelo menos naquelas situações onde, iniciada a execução do contrato, se descobrir que o interesse público seria melhor atingido se fizesse essa ou aquela alteração. Muito bem. Mas, considerando que nós estamos diante de um regime jurídico que tem as suas sujeições, considerando que nós estamos diante da satisfação do interesse público, e esse interesse público é indisponível aos agentes públicos, considerando que a disponibilidade do interesse público ela é daqueles que detêm a soberania popular e que, através dos seus representantes eleitos, é que tem que dispor desse interesse de forma legiferante, ou seja, trazendo para a norma aquilo que querem ver concretizado, nós só podemos imaginar que essas alterações elas têm que ser previstas em lei. Do contrário, seria o arbítrio. Se o administrador público pudesse simplesmente dizer, não, eu vou alterar porque eu acho que precisa, ele estaria dispondo da coisa pública. Então, o artigo 65 da Lei de Licitações, em que pese as muitas críticas que se fazem a esse artigo, e com as quais eu concordo, um crítico inclusive está ao meu lado, o Dr. Joel, realmente é um artigo que está mal escrito, mas numa coisa eu penso que ele não peca. Ele enuncia 6 casos de alterações de contrato administrativo. E como esses casos têm, alguns são muito específicos, como substituição da garantia, mas outros são amplos. E essa amplitude permite uma variada gama de alterações contratuais. Quero falar um pouquinho, brevemente, da história desse dispositivo. As licitações públicas, no século passado, começaram a ser tratadas, não com esse nome, mas com o nome de concorrência, aliás, mais precisamente concorrência, porque era antes da reforma ortográfica, com o Código de Contabilidade Pública da União, que vigorou em matéria de licitações até 86, com o Decreto-Lei 2300. De 22 a 86, eu não achei, pelo menos, nenhuma referência à alteração de contratos administrativos. Não encontrei. E por isso presumo que, em pese tivéssemos normas dispondo sobre a licitação, e muito parecida com as de hoje, não tínhamos nenhuma a se referir à alteração do contrato, uma vez que o contrato estivesse já em execução. Em 86, com o Decreto-Lei 2300,
veio a lume o artigo 55, que tem uma redação que é quase a redação do atual artigo 65 da Lei de Licitações, com algumas poucas diferenças. Uma delas no caput, porque o nosso artigo 65 da Lei de Licitações exige a justificativa para as alterações, o que não era exigido antes, muito embora pelo princípio da motivação, que já era abarcado em constituições anteriores, pudesse se presumir que a alteração não prescindisse dessa motivação e dessa justificativa expressa. Muito bem, o artigo 65, ele traça 6 hipóteses de alteração contratual. E essas 6 hipóteses, elas estão enunciadas com uma atecnia que penso ser a causa da maior parte das discussões sobre limites de alterações quantitativas e qualitativas. Eu ouso dizer que, se nós simplesmente reescrevêssemos o artigo 65, dizendo a mesma coisa, mas com boa técnica legislativa, provavelmente o Dr. Joel não precisaria ter escrito aí, quem sabe, umas 20 páginas do seu excelente livro nesse capítulo, acho que capítulo 14.6, 14.8 do seu livro. Porque boa parte dos equívocos decorre, por exemplo, se pergunta se as limitações do parágrafo 2º se aplicam a essa ou aquela hipótese das alíneas do inciso 1 e do inciso 2 do artigo 62. Tudo isso não seria necessário se o dispositivo como um todo tivesse sido escrito de forma mais inteligente. Ele foi escrito assim. O caput diz: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados. Ótimo. Isso já dizia no artigo 58, inciso 1, da possibilidade de modificação. Se bem que lá falava da modificação unilateral, mas ao dizer que a modificação pode ser unilateral, ao dizer que existe essa prerrogativa de modificação unilateral, está se dizendo que o contrato pode ser mudado. Ok. Aí, muito bem. Com as devidas justificativas. Esta parte é nova no artigo 65 da Lei 8666, não era encontrado na redação da lei anterior, que é o Decreto-Lei 2300. Vírgula, nos seguintes casos. Então, aqui trata-se da legislação administrativa estabelecendo os casos nos quais pode ser alterado o contrato administrativo. E me parece que em inúmeros clausos. Até porque o conteúdo destas alterações aqui é aberto. Eu li alguma coisa a respeito e não encontrei ninguém que reclamasse desse rol de casos de alteração contratual. O problema é que estes 6 casos que estão ali, eles são listados assim, 2 no inciso 1º, 2 no inciso 2º, e cada inciso está a falar de quem é a iniciativa, a quem cabe a iniciativa da alteração. Então, no inciso 1º está unilateralmente a administração. Então, dizendo que dos 6 casos, os 2 primeiros, eles seriam de iniciativa da administração pública. Ou seja, a administração pública está atribuindo uma prerrogativa à administração pública de alterar o contrato de forma unilateral, apenas isso. Né? Isso não precisaria estar aqui, bastava ter listado os 6 dispositivos e teríamos economizado uma série de críticas à lei. O primeiro item, o primeiro caso de alteração é quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ora, modificação de projeto ou especificações me parece redundante. Quando houver modificação de projeto, sempre que tivermos um projeto, especialmente de obra pública, mas também de serviço, e adentrada a contratualidade for necessário, não é? Dentro daquilo que eu acabei de dizer, construindo o avião no ar, quando se identificar que o interesse público vai ser melhor atingido com uma modificação do projeto, é imperioso que se mude o projeto. Se a gente fizesse aqui construísse uma parábola para exemplificar essa questão do atingimento do interesse público, eu diria que o agente público é um arqueiro, o alvo é o interesse público e o contrato é o arco e flecha, é o instrumento. Ele tange o arco, aponta para o alvo e aí então, supervenientemente, o alvo se desloca.
Se pela força do vento ou por terceiro, não importa, mas ele se desloca. Não teria sentido algum ele dizer, não, agora eu já dei início ao procedimento e agora eu vou atirar a flecha, nem que seja no lugar errado. Eu não vou atingir o interesse público. Deslocado o alvo, digamos, 45 graus para a direita, é imperioso que ele faça essa exata correção, e essa correção tem que ser proporcional para que ele possa atingir o interesse público. Então, o que é que pode ser alterado em termos de projeto e sua especificação para melhor adequação técnica? Tudo. Absolutamente tudo que seja necessário para o atingimento do interesse público. Qualquer coisa diferente disso é admitir uma conduta da administração posterior à contratualidade que seja contrária ao interesse público. Sabemos que não é o ideal, que se mude o contrato, se mude as especificações planejadas lá na fase interna, ou antes disso até. Sabemos que não é o ideal que se mude a contratualidade depois de planejada, depois de submetida a um procedimento de licitação, a um dos licitantes, eles consideraram uma determinada condição e cotaram, fizeram suas propostas em relação a esta condição, não é o ideal. Mas não permitir a alteração, nesse caso, seria o mesmo que apontar para o não atingimento do interesse público. Bom, meu tempo já está se esvaindo, eu quero ir direto ao ponto que considero mais importante dessas 6 alterações. A segunda diz respeito à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto. Esta é a segunda hipótese de alteração do contrato. A terceira é quando conveniente a substituição de garantia de execução, não é tão importante para nós, ou pelo menos, não que não seja importante, não nascem tantas questões a partir dessa hipótese em específico, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, quando necessária a modificação da forma de pagamento, e por último, essa sim bastante importante, para restabelecer a relação que as partes pactuaram, etc., que na verdade é o reequilíbrio econômico do contrato. A questão mais tormentosa e mais discutida é se temos limites aqui. Sim, temos limites, ele é expressamente mencionado no inciso, na linha B. Há um limite porque a legislação diz o seguinte, inciso 1, a linha B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Ora, condição e limite são coisas distintas. Quando o artigo 65 começa dizendo que os contratos podem ser alterados com as devidas justificativas, já está estabelecendo uma condição para todas as 6 hipóteses de alteração seguintes, e esta é uma condição. Mas não é um limite. Condição é uma coisa, limite é outra. A condição é aquilo sem o qual você não pode adentrar a alteração contratual. Mas uma vez que se tem adentrado a alteração contratual, há de se perguntar, eu preciso parar em algum ponto? Posso alterar tudo o que eu quiser? E essa pergunta faz diferença única e exclusivamente em relação à linha B do inciso 1, ou seja, somente quando falamos de quantitativo de objeto. E, portanto, me filio à corrente que considera que para alteração qualitativa, se ela for somente alteração qualitativa de contrato, é dispensável se obedecer qualquer limite, seja ele do 25% ou de 50%, que todos sabem, esse limite de quantitativos o contrato pode ser mudado até 25% do valor atualizado do contrato e, no caso de reforma de equipamento ou edifício, 50%. Esse é o limite que todos conhecemos, ele induvidosamente se aplica a quantitativos, mas penso que não se aplica a alterações qualitativas. Por último, para encerrar, quero dizer que não considero, depois dessas reflexões, que esse limite se aplique a reequilíbrio econômico e financeiro. Porque, veja o que diz o dispositivo. Ele diz assim, quando necessária, né, a respeito da alteração, quando necessária a modificação da forma de pagamento, me perdoem,
para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e retribuição da administração para justa remuneração, etc., etc. Aqui se trata de fazer uma alteração para trazer algo que está desequilibrado ao seu ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é quando uma equação se resolve da mesma maneira que se resolvia, hipoteticamente, no momento da proposta. Então, o que se tem que voltar é aquele momento da proposta, quando a proposta foi avaliada, quando isto por aquilo foi considerado, quando grandezas distintas foram colocadas uma em confronto à outra, e se decidiu contratar com aquela empresa aquele objeto por aquele valor. Se esta equação for abalada no curso do processo, então teremos que recompor na medida, na proporção necessária para trazer esse equilíbrio. E, para isso, o limite imposto é justamente o próprio equilíbrio. Tudo que seja necessário para levar-se ao ponto de equilíbrio, aquilo ali é permitido. Tudo aquilo que for para além do ponto de equilíbrio, ou seja, para criar um outro desequilíbrio agora contra a administração pública, esta alteração não poderá ser feita, de modo que não considero que aquele percentual de 25% ou de 50% contido ali no artigo 65 se aplique a alterações contratuais para reequilíbrio do econômico-financeiro do contrato. Senhores, são essas as minhas reflexões que fiz. Eu tenho certeza que meus colegas, até mesmo nos comentários, vão fazer adições muito interessantes e ficamos à disposição para responder eventuais perguntas. Muito obrigado.